Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje eu conto uma história interessante para você. A corrida de sapinhos. Dizem que há muitos e muitos anos atrás aconteceu uma corrida de sapinhos. Todos os sapos ali reunidos e uma multidão acompanhando. Eis que os sapinhos deveriam subir uma escadaria e chegar lá no topo. Correndo, o mais rápido seria o vencedor, o grande vitorioso. E assim começaram. Foi o primeiro sapinho tentando fazer super rápido, ele tentou e a multidão gritando atrás: não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir! E ele não conseguiu. Foi o segundo que era forte, rápido, pulando a escada e o povo gritando: não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir! E ele não conseguiu, fracassou. E assim foi caindo um a um dos sapinhos. Um que não era talvez o mais forte, mas foi determinado, pulando, subindo o degrau e o povo gritando: não vai conseguir, não vai conseguir! E ele não deu ouvidos e chegou lá no topo e foi o grande campeão, grande vitorioso. Aí foram perguntar para aquele sapinho qual era o segredo de ter conseguido a vitória, de ter chegado lá em cima. Descobriram que ele era surdo, não escutava a ninguém. Moral da história: no mundo de hoje, muitas e muitas pessoas vão tentar falar para você: você não vai conseguir, desista, é muito difícil, não tente. Muitas e muitas pessoas vão tentar desanimar você, mas uma pessoa acredita em você, que é Jesus Cristo. Se o seu projeto, se o que você precisa fazer é muito difícil e às vezes uma utopia, ou seja, um sonho impossível, peça a Deus. Ele te protege e vai em frente, porque eu digo para você, você vai conseguir. Olhe a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, Atos 7, diz assim: o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando morava na Mesopotâmia. Antes de ir morar em Harã, ele disse: sai da tua terra e de tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, e ele foi, ele acreditou. Ele perguntou: será que eu consigo, Senhor? Não, ele foi com o seu povo. E Abraão, assim começou uma história, escutando a palavra de Deus. Indo um pouco mais, ainda em Atos dos Apóstolos 7, invejosos de José, os patriarcas o venderam para o Egito. Mas Deus estava com ele, o livrou de todas as tribulações e lhe deu a graça e sabedoria diante do faraó. Pois é. A história de José todos conhecem. José, os irmãos, era o mais jovem dos irmãos e os irmãos estavam invejosos de José. Venderam para o faraó. Mas o faraó, com o intermédio de Deus, fez dele um grande vitorioso. Era o braço direito do faraó e salvou inclusive a sua própria família e o seu povo do sofrimento. Indo um pouco a mais, ainda no capítulo 7 de Atos, capítulo 7, no versículo 31, nos diz: Moisés aproximou-se para examiná-lo. E a voz do Senhor lhe falou: eu sou o Deus de teus pais e o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Moisés, trêmulo de medo, não ousava olhar. O Senhor lhe disse: tira o calçado dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Deus falando com Moisés, e aquela conversa de Deus com Moisés continuou até que Deus resolveu tirar. A história de Moisés você conhece. Moisés foi criado junto com a realeza, porém ele pertencia ao povo. E Deus foi chamar ele para libertar o seu povo, que era um povo escravo. E assim Deus libertou, graças à liderança de Moisés.
Talvez no nosso Brasil está faltando isso, líderes verdadeiramente cristãos, para libertar o nosso povo de tanto sofrimento, que hoje é escravo de tantas e tantas coisas erradas. O nosso Brasil, que é visto talvez como o país do carnaval, da violência, poderia ser o país de tantas e tantas coisas boas. O que nos falta, talvez, é uma liderança. E quem sabe uma liderança inspirada por Deus. Mas, voltando lá no início e encerrando este nosso bate-papo de hoje, eu queria falar com você. Você consegue, você consegue, você consegue. Eu acredito em você. Nós acreditamos em você. Jesus Cristo acredita em você e te pede para fazer algo grande. Pense nisso. Felicidade, saúde e coragem sempre. Eu sou Elias Batista e este é o Veja Isso Agora. Vídeos todos os domingos. Acesse o nosso canal no YouTube, Elias Batista no YouTube.